moda é uma forma de expressão. Hoje é muito mais atitude e as pessoas seguirem mesmo o que elas querem, a experiência que a gente oferece, né? E são essas experiências que promovem conexões reais. E é isso que as pessoas querem. O que elas fazem em termos de relacionamento, de diferenciação, de exclusividade para seus clientes. Que você seja muito fiel à sua essência, ao seu posicionamento, ao que você quer entregar para o seu cliente. Neste episódio, recebemos Priscila Damiani, executiva com 22 anos de experiência em marketing, branding, negócios e varejo, uma conversa aí sobre consumo, moda, tendências, luxo, tecnologia, inovação, viagens e os bastidores de marcas que ela trabalhou, que são reconhecidas no mundo todo. E agora aqui a gente vai trazer um bate-papo muito íntimo e eu espero que vocês apreciem bastante. Priscila, se apresente pra gente, por favor. Oi, Henrique, boa tarde. Eu sou a Priscila Damiani. Então, aí, executiva de marketing, né, há mais de 22 anos. Não parece, né? Olhando para essa carinha, eu sei que não parece tanta experiência, mas foram vários acontecimentos, foram várias oportunidades que foram surgindo nesse ambiente profissional, né? Então, eu comecei fazendo administração e moda juntos em Curitiba, né, muito cedo. Então, eu fazia moda de manhã e administração à noite. E aí, meu pai falava, mas minha filha, moda não vai levar a lugar nenhum, enfim. Daí, eu tranquei moda, né, com 6 meses de curso. Não tinha nenhum dom para modelagem, costura. Realmente, eu percebi ali que eu não tinha nenhum dom para trabalhos manuais. E, né, segui em administração e me apaixonei pelo marketing no curso. E eu comecei a estagiar na Kraft, né, que é uma das maiores empresas multinacionais de alimentos do mundo, uma multinacional americana. E lá eu fiquei quase 4 anos e foi minha grande escola de marketing. Então, quando a gente fala de marketing, lá o marketing de verdade não é o marketing publicidade, né? Nada contra a publicidade, mas é o marketing que lá na época a gente falava dos 4 P's e cada dia tem mais P's, né? A gente cuida de pessoas, enfim. Mas lá eu tive um grande aprendizado, não só da área de marketing, mas do trade, né? O trade marketing, que é a nossa marca no ponto de venda, e foi minha maior escola. Então, eu comecei, digamos, ao contrário, eu comecei numa grande empresa multinacional e depois eu fui indo para empresas menores, empresas familiares, mas eu digo que minha grande escola realmente foi na área de alimentos, onde eu pude trabalhar com marcas reconhecidas mundialmente, como Tang, Traquinas, nacionalmente como Suco Baguari, né? Então, lidando com vários executivos de diversos lugares, não só do Brasil, mas do mundo. Então, essa era a época que o escritório, né, oficial da Kraft ficava em Curitiba. E eu gosto de dizer que a Priscila ela é prata da casa joinvilense. Para quem ouve ou está acompanhando nosso podcast, é sempre um prazer ter uma profissional tão gabaritada e com tanta experiência, né, com tanta vivência, e eu gosto de dizer que é prata da casa, porque eventualmente a gente nem sabe que esses talentos estão aqui, pertinho da gente, né, formados aqui na cidade, e que eventualmente voltam. Então aqui a gente tem um ciclo longo que começou na Kraft, que passou por uma longa jornada, Isso. e eu quero... Pri, que tu comente aqui essa tua jornada na Kraft, eu tenho certeza que ela foi de muito aprendizado, mas depois a gente teve um momento de desconexão do mundo corporativo e aventura no varejo. No mundo do empreendedorismo. Isso. Que te trouxe aí certamente muitos aprendizados. Isso. E aqui a gente tem um momento de transição de ruptura, né? Tudo que você aprendeu, você conseguiu aplicar. Como é que foi essa transição para uma Priscila empreendedora, da Priscila executiva? Eu venho de uma família de empreendedores, né? Então... e ficou aquele bichinho da moda sempre me incomodando, né? Por mais que eu fui muito feliz formada em administração, para mim, assim, para quem está escutando, é um curso que eu indico para muitas pessoas, ainda mais para quem às vezes não sabe o que fazer, mas é um curso que consegue te levar para alguns caminhos muito interessantes e de oportunidades, que foi essa que eu tive primeiro com a Kraft. Mas eu fiquei com aquele bichinho da moda, né? Eu falei, não, mas eu preciso trabalhar com moda, Eu sei que não é com a criação, de jeito nenhum, mas é business. Então, voltei para Joinville em 2008, eu comecei a montar meu plano de negócio para abrir uma loja de moda feminina em cama, mesa e banho. Na época, eu tinha 26 anos, isso foi 2009, faz tempo, gente, faz muito tempo. E foi uma loja muito diferente para a cidade, né? Então, foi na Benjamin Constante, para quem, né, conhece aqui bem a cidade, não tinha nada ainda de comércio ali na Benjamin. E era uma loja com mais de 300 metros quadrados e eu queria trazer o universo feminino todo para aquele espaço. Então, para que a compra fosse uma consequência de tudo que a gente oferecia em termos de eventos, tinha uma cozinha gourmet, então fazia várias palestra de decoração, feng shui, na época tinha o restaurante Pocotapas aqui em Joinville, não sei se você lembra. A gente fez uma degustação com eles, fazia degustação de vinhos, e aí acabou virando um ambiente extremamente aconchegante, né? Então, era uma casa realmente que a gente promovia muitos encontros entre mulheres, enfim, claro que no final... a questão, né, a gente era vender moda, mas era vender também encontros, conexões, e isso eu trago comigo até hoje. E no meio do caminho, abri uma filial da Vila Damiani, né, no Garten Shopping, em 2011. Então, 2 anos depois de ter inaugurado a Vila como loja de rua, né, fui para o Garten, lá, então, tive minha primeira experiência do outro lado, né, no shopping center. Lá, fiquei por um período mais curto, mas foi um momento que serviu de vitrine para minha loja de rua, onde eu consegui trazer muitas outras marcas que queriam estar em shopping center. Então, assim, foi algo que
que realmente casou muito bem na época, né? Encerrei minha operação no Garten naquela época, segui com a loja de rua. Sucesso absoluto, mas conexões, né, vão gerando também outras oportunidades. E aí recebi o convite para trabalhar num grande grupo de moda, né, reconhecida não só nacionalmente como internacionalmente, que é o Grupo La Moda, que fica em Criciúma. Sim. Dono da marca Lança Perfume. E lá eu entrei, então, como gerente de comunicação e de trade marketing. E aí entra o trade marketing, que eu fui apaixonada, né, pela área, me apaixonei pela área lá na Craft. E de alguma forma eu quis levar isso para o segmento de moda, né, que eu vi muito a importância dessa área dentro de uma indústria de moda e hoje é referência em todo o Brasil. E eu quero te fazer uma pergunta aqui que talvez conecte um pouco mais no seu passado. Eu nem vou entrar no shopping ainda, né? Mas quando a gente lembra que começa a discutir um pouco da experiência no varejo, será que você era visionária demais para o ano de 2008, 2009, contrastando com o momento? Porque nunca se falou tanto hoje em 2026, 2027, né? Com a experiência do cliente, sim, com experiências sensoriais, com a experiência na loja, trazer algo que o online não traz. Será que pensando... Você não estava um pouco à frente do tempo naquele raciocínio e talvez isso foi um descompasso no aprendizado do teu trabalho no varejo? Eu escuto as pessoas hoje, porque eu fiquei um tempo fora de Joinville, né? Acho que deu uns 10 anos depois que, né, vendi a Vila Damiani e fui para o segmento de moda. E eu vejo muito hoje as pessoas que eu vou reencontrando aqui na cidade, né, ainda mais voltando para o varejo, onde eu tenho contato com muitas pessoas, e as pessoas falam, nossa, como eu tenho saudade da sua loja. Como eu tenho saudade dos eventos que aconteciam. Porque era uma promoção, era promover conexões. Então, e hoje a gente fala, né, exatamente o que você falou, a gente fala hoje da era das experiências, até foi a palestra que o próprio Ferreirinha fez no Garten Shopping esse ano, e que é exatamente isso, que é promover eventos, promover ações e outros tipos de atividades que fazem com que a venda seja uma consequência. Eu fazia isso lá atrás, né? Então, não vou dizer que eu era visionária, mas eu aprendi muito com a própria trajetória da minha família, né, que a gente tinha um negócio na cidade e sempre meu pai ia trazendo as novidades para esse negócio. E lá naquela época a gente já tinha programa de fidelidade, né? E hoje tantas empresas estão tentando implementar programa de fidelidade e a gente tinha isso numa rede de postos de combustível, né? E isso a gente já levou para dentro da Vila Damiani também, tinha uma base incrível de clientes. E, né, programa por troca de pontos, enfim, e foi uma coisa que foi, como é que eu vou dizer, desenvolvida muito lá atrás, né? E tudo isso já existia falando, né, de 2019, 2020, 2009, 2010, então... Para mim, ter convivido em um ambiente de inovação, vou falar que tudo isso era inovação, né? Então, vou falar dos postos aqui, se puder falar rapidinho. O primeiro posto a trazer a máquina de lavar carro, aquela do escovão. Era um evento. Todo mundo fazia fila final de semana para conhecer a máquina de lavar carro. O primeiro posto de combustível a ter loja de conveniência, né? Ia lá comer aquele cachorro quente. Então, eu convivi sempre muito com isso de trazer a inovação, né? Então, para mim, era uma coisa natural. Eu acho que sempre fui muito inquieta. Isso... é nítido, e a gente nem está na parte mais divertida ainda da jornada, né? É que acho que é importante citar, quando a gente pensa em Lança Perfume, aqui de marca, né? Tiveram anos intensos de Lança Perfume até como marca, e você viveu eles, né? Lá no bastidor. Que quem está de fora consegue acompanhar pelo tipo de peça, né? Assim, aqueles adereços mais, mais marcantes, né? Que eram um pouco mais chamativos, e esse crescimento. E eu gostaria de saber um pouquinho mais do bastidor disso, porque... 2 pontos. Quem vê cara vê coração, né? Não dá pra ver o quanto que você trabalhou lá. né? Então tem a parte das viagens. Dá pra ver, quem quiser me seguir no Instagram, vai dar pra ver a parte boa. Vamos marcar. O @pri, _ Damiani. Damiani, vão seguir, porque tem todo o meu histórico. Todo histórico tá lá, mas eu lembro de fotógrafos famosos, modelos famosas, lugares exuberantes. Inclusive, uma das modelos famosas é a Luma Gret, que é aqui de Joinville, famosíssima. E o Bob Wolfenson, e trabalhar com a revista Vogue, Elle, enfim. Todo mundo vê esse universo da moda com muito glamour, mas na verdade a gente trabalho... Então conta um pouquinho do glamour pra gente, porque o glamour não precisa contar, porque a gente viu. Né? Mas é interessante contar que esses foram pelo menos uns 6 anos, né? O primeiro ciclo foram quase 5 anos. Foram 2 ciclos no Grupo La Moda. E aqui eu vou fazer essa pergunta. Como é que você juntou o aprendizado da loja de rua com a administração da Craft, com a vivência familiar? Ainda teve o Centro Europeu, né? Que eu fui coordenadora do curso de design de moda. Que você trouxe o Centro Europeu para cá, no Não fui eu que trouxe. Não? Não. Eu era coordenadora do curso de design de moda, isso. Fui professora também, coordenadora de curso, e fazia tudo isso junto, né? Mas eu vou chegar lá. Então, trazendo isso para a La Moda, conta um pouquinho desse desafio. Quem está
tentando entender o bastidor Sim. desse mundo. Qual é a velocidade, como é que funciona o tempo Mas e eu o vou ter que fazer um movimento. parênteses antes da La Moda, posso? Pode, fica à vontade, porque é seu. Antes de ir para La Moda, eu fui gerente de marketing do Garten Shopping. Temos aqui um fator importante. Atualmente, Priscila é gerente de marketing novamente do Garten Shopping. Tem um efeito bumerangue, eu vou contar isso. Ela volta ao Garten Shopping Isso. agora, depois de anos. Depois de 11 anos. E traz toda essa bagagem acumulada. Isso. Mas é importante falar dessa passagem, Isso, realmente. então, junto com a loja Centro Europeu, ainda fui gerente de marketing do Garten Shopping, fui convidada em 2014, então fiquei 2014 e início de 2015, e aí que eu fui então pro Grupo La Moda, e aí falando de Lança Perfume, falando desse universo mais glamuroso da moda, enfim. Então, Lança Perfume é uma marca que ela cresceu com a ascensão da classe C. E isso é uma coisa muito interessante de se falar, porque naquela época eles precisavam, para a classe C, mostrar que tinha enriquecido, enfim, e uma marca que cresceu muito no interior, através de lojas multimarcas. Então, se usava muita estampa, aviamento, muito a fivela dourada, os bordados, enfim. Então, a fundadora da empresa, a Dona Vera, ela bordava as calças, ela mesma, né? Ela que foi que criou todo esse conceito da marca Lança Perfume. E eles queriam um nome muito ousado, né? Exatamente para trazer o que a marca representava, que era a ousadia, que até hoje é um dos valores da marca. Então, ir trabalhar numa marca tão reconhecida, naquele momento, isso daí foi em 2015, e aí começar a viver realmente esse universo de campanhas com pessoas famosas, né? Todo mundo falava, nossa, a Pri viajando, faz campanha em Paris, campanha em Hong Kong, a gente fez uma campanha nas gôndolas em Veneza, Chicago, foi uma campanha incrível. Então, assim, todo mundo me acompanhando e falava, nossa, que vida dos sonhos, né? E era de verdade, mas era muito trabalho. Né? Então, a gente lançou uma revista da Lança Perfume também na época. E, em paralelo, não era só Lança Perfume, né? E aí, nisso também projeto de expansão para o varejo, para a loja própria, porque era uma marca que ela cresceu no interior. Né? Então, ela teve uma evolução muito grande também de produto, porque o consumidor foi evoluindo também. Esse consumidor da classe C, que foi ascendendo, que foi crescendo, que foi virando classe B, B+, A, ele também foi mudando o seu gosto. E a marca também foi evoluindo, né? Então, menos estampas, menos aviamentos. Então, a Lança Perfume, hoje, você olha, ela é uma marca muito diferente do que ela, né, do que ela era lá atrás, mas ela não perdeu a essência, que é de mulheres que são... vestir mulheres com exuberância, mulheres muito seguras de si, né? Que não se importam de estar lá de salto alto. De vez em quando ainda tem uma estampa, mas sempre tem uma modelagem diferente. Então, isso é a marca Lança Perfume. Mas o mais legal de tudo foi poder participar da construção de uma outra marca, né? Que era My Favorite Things, que até hoje, né? Hoje é um sucesso absoluto. Foi uma marca lançada criada em 2015, lançada em 2016. Primeira marca do Brasil que usou uma campanha com blogueiras, né? Gravada em Los Angeles. Então, né, nem só de Lança Perfume a gente vivia. Então, veio a My Favorite para uma geração que na época a gente chamava de Millennials, geração Z, enfim. E uma marca nova, com conceito novo, que, né, a gente fez a primeira campanha com Manu Gavassi, quem mais? Na Cardoso. Então, eram as blogueiras da época, né? E montamos um squad de influenciadores, blogueiras, isso lá em 2016. Então, ninguém fazia isso no mercado. Hoje a gente olha, todo mundo só trabalha com influenciadores. Né? Então, Lança Perfume sempre com as campanhas internacionais, né? Com campanhas mais tradicionais. E a Mai veio para o mercado se lançando com influenciadores e, na época, eram blogueiros. Okay. Né? Então, isso foi muito legal. E depois, o lançamento de uma terceira marca, que era a Ena, com a Patrícia Poeta como cara da marca. Uma marca mais alfaiataria, mais clássica. Mas a partir do momento que a Lança Perfume também foi evoluindo para esse lado um pouco menos estampa e aviamentos, então ela absorveu esse universo da Ena para dentro da Lança Perfume, então hoje a Ena não existe mais. E aqui eu vou fazer o paralelo de novo da Priscila Visionária, em 2016, fazendo campanha com as blogueiras. Eu vou falar blogueiras literalmente, porque na época as redes sociais eram basicamente Facebook. Sim. Né? Sim. A gente tinha e ali estava início começando do Twitter, o Instagram, estavam ainda no começo, né, do crescimento exponencial dessas redes. Então, a gente não tinha a figura do influenciador e muito menos o poder que ele tem hoje de trabalho. Então, antes da gente continuar um pouco nisso, vamos falar um pouquinho de moda aqui. Acho que é legal trazer um pouco, né? Que na tua visão, Pri, você entende que a moda que você acompanhou, construiu e desenhou segue ainda sendo aquele formato? Valia? Eu pergunto pensando em ritmo de coleções, em tipo de produto, porque... a moda, ela também representa muito de uma época, né? Então, a gente olha assim, anos 70, anos 80. Eu fico pensando o que nos representa
Ou o que representou? E aí, como é que é a tua visão da moda e da conexão dela até com o mercado atual? De varejo, de online, de offline? E a minha visão mudou muito, né, durante esses anos, assim. Então, a partir né, teve um momento que eu tive a loja, ia lá, fazia a minha coleção, né, ia no showroom, comprava a coleção. E o mais difícil sempre foi adivinhar o que as pessoas iam comprar, né? Aquela bendita questão do estoque. E aí você começa, depois que você vai para o outro lado, que você vai para a indústria, né? E aí, quando a gente vai entender o calendário principalmente das empresas que trabalham no mercado multimarcas, o calendário é enorme. Para eu desenvolver uma coleção, para eu conseguir vender para o meu lojista e depois produzir contra pedido, né? Muito diferente do timing de quem trabalha com a loja B2C, né? No varejo. Então, a Lance Perfume ali trabalhava com os 2 canais, né? Então, a gente aprendeu o calendário muito longo, né? E hoje a gente vê o fast fashion cada vez mais tomando conta, né? E ainda dentro da Maia a gente começou a trabalhar com coleções mais rápidas, né? Então, depois eu conto um pouquinho do meu segundo ciclo no Grupo La Moda, que daí já era bem diferente esse momento de mercado, mas eu enxergo hoje que moda é uma forma de expressão. A questão de tendência, ela existe, mas hoje você olha para os grandes grupos, enfim, você vê a mesma roupa, a mesma tendência, agora é tudo marrom, né? Tá tudo ali na vitrine marrom, mas eu vejo que vai muito mais a personalidade da pessoa de conseguir construir o seu próprio estilo, essa forma de expressão, do que seguir tendência. Né? Antigamente era muito mais... agora é estampa do limão siciliano, vai todo mundo usar limão siciliano, enfim. Hoje é muito mais atitude e as pessoas seguirem mesmo o que elas querem. Acho que a pandemia mudou completamente o comportamento de consumo. Então, você conseguir misturar uma roupa mais confortável com uma mais social, a vinda dos sneakers. Isso mudou muito também. Né? Mulheres só de salto alto, depois elas podem misturar alfaiataria com tênis. Então, tem muita gente que acha que virou uma bagunça. Eu acho que virou um universo incrível, porque não tem mais regra, né? A regra é não ter regra. A regra é seguir seu estilo, se sentir bem. Então, hoje essa é a minha visão para o universo da moda. Vale a pena refletir, porque nunca ficou tão acessível, né? Assim, produtos mundialmente falando. Sim. A gente pode hoje ver um produto lançado ontem e na semana seguinte ele já está aqui. Ou no dia, né? Ou no dia, sinal ou Buy Now já está ali, depende. tá ali no desfile, já compra. Mas ao mesmo tempo, também eu acho que o excesso de opção torna eventualmente difícil a vida. Sim. Que, né, você tem que se autodescobrir, entender, nossa, quem eu sou, o que eu estou fazendo, que fase da vida eu Sim. tô. E a moda, ela representa isso. E eu vejo não só esse lado, mas agora olhando dentro da indústria e pensando no negócio, a multiplicidade, a quantidade de canais que se abriram, eu tenho certeza que tornou a vida tanto do industrial quanto do varejista uma coisa mais complexa. Muito. E o online, né? E você hoje, agora vamos trazer um pouquinho aqui, mas hoje você está no chapéu, dentro da atividade, no shopping, novamente, com um monte de desafios, milhares de desafios e pior, e mais, lojistas, varejistas de moda. E aí você enxerga a Priscila 2008, 2009 nesse mundo? Você consegue imaginar a Vila Damiani aqui agora? Ou melhor, como é que você está vendo o teu trabalho naquela época sendo representado dentro desse desafio desse mundo 2026? Né? Trazendo esse paralelo que a gente falou agora das mudanças de moda. Eu vejo uma grande dificuldade, falando de Joinville ou falando globalmente ou falando nacionalmente? Então, vamos fazer do menor para o maior. Vamos começar por Joinville, que eu sei que é a tua área de atuação, é onde você está, e depois a gente pode seguir, porque globalmente a gente tem outras... Sim, eu acho que... Acho não, aqui a gente ainda está muito no by the book, né? Ainda está no evento, no coquetel de loja. A estratégia ela é bem tradicional. Ela é bem tradicional, então é difícil. Vou pensar em alguma coisa disruptiva, eu vou juntar moda com construtora para fazer um negócio diferente. Né, tá todo mundo, eu preciso de influenciadores de Joinville, daí vamos buscar influenciadores de moda em Joinville. Em Joinville, claro que temos, né? Mas temos poucos, né? Mas todo mundo precisa de um influenciador. Daí, né, usa material da marca, que já vem pronto da própria sede da marca, enfim, e eu sinto falta, assim, realmente hoje, não vou falar das lojas do Gartner, estou falando do mercado geral aqui, mas de realmente pensar um pouquinho fora da caixa e trabalhar muito relacionamento, trabalhar muito a questão de... hoje as lojas esperam que o cliente venha até a loja, mas eu digo que os dados já não é nem um novo petróleo, né? Os dados é o que a gente tem que trabalhar com eles, né? Então, seja via WhatsApp, CRM, outros tipos de comunicação com o nosso cliente, a gente tem as informações deles nas mãos, e hoje eu vejo muitas lojas que não fazem nem o cadastro. Né? Então, assim, eu posso trabalhar de diversas formas com ele hoje no universo digital, né? Claro que eu quero que ele vá para o físico, a gente vê um retorno do físico, as pessoas estão cansadas de ficar em casa também comprando no online, né? Eu acho que não tem como viver separado, é complementar.
né? Então, a gente vê muitas lojas que tem prateleira infinita. Então, eu vou lá numa loja, não vou dar nomes aqui, mas, pô, não tem essa calça no meu tamanho. Mas eu tenho aqui no iPad, tenho aqui no site, já peço para você. Você pode retirar em loja, manda entregar na sua casa. Então, né, o Omni, enfim. Mas eu vejo isso sendo pouquíssimo usado, e principalmente os dados dos clientes. A questão de dados, aqui a gente vai entrar numa discussão longa que vai terminar na inteligência artificial. Né? Vai terminar não, vai continuar. Uhum. Mas eu só tô trazendo aqui essa pauta da moda, porque era uma pauta que, né, Pri, você trabalhou anos, é uma coisa que eu sei que você gosta. Sim. Você viveu intensamente. E talvez seja assim como comida, né? É uma coisa que une todo mundo. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo gosta, todo mundo tem você pensa agora, canetas emagrecedoras. Canetas emagrecedoras. Que foi pauta do último podcast de vocês. Tem um podcast com canetas emagrecedoras, recomendo aqui embaixo ou aqui do lado. E canetas emagrecedoras e mercado de moda. Você no bastidor, essa já é uma pauta discutida que já está mudando a modelagem? Já mudou. Já tem lojas que eu já conversei, marcas que eu já conversei, que já deixam GG no estoque. Não. E precisaram aumentar o seu P e PP. Então, assim, canetas emagrecedoras já estão mexendo muito com a grade e com o tipo de produto do mercado de moda. Então, a gente tem de um lado... a gente ainda não sentiu isso na alimentação. E aqui falando do mercado aqui, que a gente vive, pelo contrário, a gente tem crescido muito hoje, tanto no pilar de gastronomia, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho no Garten, talvez, se der tempo, porque a gente fala muito. Mas tanto o pilar de moda. Mas a gente vê... A alimentação ainda não mexeu, o ponteiro de diminuir, enfim, mas já vê uma grande mudança, conversando com as marcas na questão de grade. Então, assim, canetas emagrecedoras vieram para a questão de saúde dos obesos, enfim, mas a gente vê um público também que não precisa, que quer sair do 42 para um 38. Então, eu escutei de lojas, né, de, assim, 10 das nossas clientes, 8 utilizam canetas emagrecedoras. Uau. Então, assim, o mercado de moda, ele é influenciado por vários ciclos, né? Então, quando a gente teve a pandemia, foi mais pro lado conf. E acabou ajudando muito o mercado fitness, né? Hoje a gente vê marcas como a Live, também já trabalhei na Live, né? Track and Field, enfim, e outras tantas que surgiram a partir de um movimento que não foi legal, que foi a pandemia, mas que as pessoas começaram a olhar muito mais para bem-estar, para saúde mental, né? E o exercício físico ajuda muito a saúde mental. Então, hoje a gente vê essa febre de corridas, né? Até semana passada teve a Live Run XP, que aconteceu aqui. Então, a Live tem o maior circuito de corrida de rua do Brasil, com mais de 70 corridas durante o ano. Hoje estava falando com o pessoal da Trek, então logo tem campeonato que vai acontecer aqui em Joinville de tênis, paddle e outros esportes. Então, a gente vê que a pandemia veio também para estimular muito mais a prática de exercício. E essa questão, né, de burnout, saúde mental, também como exercício acaba ajudando. Então, e tudo isso acaba onde? Na moda. Interessante. E vou fazer os adendos, acho que é importante. Garten teve uma corrida interna, né? Uma corrida imersiva dentro dos corredores do Garten Shopping. Foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu, né? Isso aconteceu primeiro no Continente Shopping, que faz parte do Grupo Almeida Júnior. Para quem não sabe, o Garten Shopping faz parte do Grupo Almeida Júnior, que é o maior grupo de shopping centers de Santa Catarina. Tem 70% de market share do estado. São 6 shoppings, né? E a primeira corrida aconteceu em novembro ou outubro do ano passado no Continente. E a gente já quis trazer aqui para o Garten. Eu já estava ali, né? Vindo da Live também, essa coisa de corrida e tal. Vamos trazer essa experiência para Joinville. Então, foi uma experiência incrível. Então, a gente lançou a abertura das inscrições dia 12 de janeiro, eu lembro direitinho. Eram 500 inscrições. Metade vendida no primeiro dia. E o restante em 2 semanas. E foi assim, né? Eu falando com o Luizão lá da Number, que organizou. Ele falou, nunca vi isso. Em 2 semanas esgotou. Quer dizer que o pessoal de Joinville gosta de correr? Gosta de correr, mas foi muito além disso. Era uma experiência. E a gente abriu para 2,5 quilômetros e 5 quilômetros. Por quê? Porque a gente queria que as pessoas que ainda são iniciantes tivessem a oportunidade de ter essa experiência. E a gente volta lá no início, falando de experiência. Né? Então, não era uma corrida para competição, era uma corrida para você viver uma experiência diferente, correndo nos corredores de um shopping à meia-noite de um sábado para domingo. Eu vou aproveitar o gancho da experiência no shopping. A gente desvirtuou um pouco da jornada e depois a gente tenta voltar. Mas é que o que eu entendo de interessante aqui, que você viveu 2 ciclos em shopping, né? Isso. A gente acabou de falar um e agora você voltou alguns anos depois. O mundo é diferente. Totalmente. Passamos por pandemia, passamos por N itens. E eu sempre lembro, há uns 6 anos, mais ou menos, estimo que seja mais ou menos isso. Assim, um post ficou muito famoso dizendo a morte do shopping center. Jamais. Esse lá atrás, sim. Ficou famoso, né? Era uma imagem de uma escada rolante parada, um desses shopping centers abandonados dos Estados Unidos. E decretava a morte. Todo ano decreta a morte de alguma coisa, certo? Morre alguma coisa, morre o e-mail, morre o celular, morre alguma coisa, vai morrer. Depois ressuscita. Mas depois volta. Mas, Pri, na tua visão, hoje executiva,
o shopping center, e eu gosto de uma frase, de uma expressão, que é um espaço público de alma privada. Isso, né? exatamente. Essa expressão é muito famosa. E então, assim, eu queria a tua visão de como os shoppings se mantêm relevantes, e o que é que vocês têm feito, e na tua visão mesmo, se isso é duradouro ou não é sustentável. Ou seja, como é que a gente pode imaginar o shopping do futuro ou do presente, vivendo a tua realidade hoje? Aqui tem vários fatores. Primeiro, as pessoas estavam mais acostumadas a ficar em casa. Hoje elas querem sair, elas querem se relacionar novamente. A gente vê um momento também de nostalgia voltando. E o grande desafio, né, quando eu voltei para o Garten, e aí o Garten num outro momento, imagina, né, tava lá em 2014, 11 anos depois, o varejo passando por pandemia, enfim, tudo mudou completamente. Priscila também mudou completamente com toda a experiência que teve, não só no segmento de moda, em outros segmentos também. Mas o que a gente descobriu? A gente precisa levar... Os clientes, eles não querem ir para lá só para comprar. A compra, eu já repeti isso, já falei isso, vou repetir, virou consequência da experiência que a gente oferece, né? E são essas experiências que promovem conexões reais. E é isso que as pessoas querem. Então, desde que eu, né, voltei pro Garten, vai fazer 8 meses, então a gente começou com ações simples, assim, exposição de legueiros. Né? Então, Lego, uma coisa que nunca saiu, né, que as crianças gostam, os adultos gostam, como isso conectou pessoas, como o Garten recebeu visitantes não só de... E aqui é outra coisa bem importante, o Garten não é um shopping de Joinville, só de Joinville. Ele é o shopping de toda a região norte do estado, mas nesse momento que a gente recebeu a exposição de legueiros, vieram visitantes de diversos lugares, né, não só de Santa Catarina, mas de Curitiba. Isso pra gente, assim, mudou. A gente, né, foi acompanhando ali nossos alcance do nosso público nas redes sociais, e o pessoal que vinha visitar. Então, a questão da nostalgia que eu falei, era uma exposição simples de legueiros que fez muito sucesso. Aí, em fevereiro, a gente vem com uma corrida imersiva dentro dos corredores do Garten, trazendo essa questão do esporte, bem-estar, saúde, um negócio que está super em alta, mas através de uma experiência. Ainda em fevereiro, a gente traz o Garten Retail Experience. Então, trazendo Ferreirinha, né, para o meio do shopping. Então, falando da era das experiências. E todo mundo falando, mas nossa, não vamos fazer esse evento só para lojista, só para varejista? Não, eu quero que o público todo conheça ele. Né? Porque ele não conversa só com varejista, ele conversa com todo mundo. E, né, eu fui mentorada do Ferreirinha, isso daí não sei se vai dar tempo de falar, mas enfim. Aliás, convido o Ferreirinha, diz, Ferreirinha, eu quero você aqui, você está convidado. Próxima vez em Joinville, que você vem com frequência. Vem. Então, Ferreirinha é conselheiro de várias empresas aqui de Santa Catarina, São Paulo, enfim. Ele é uma sumidade no mercado de luxo, e aqui eu gosto sempre do parênteses, quando a gente fala de mercado de luxo, não é pelo lado da futilidade, mas é aprender com as grandes marcas, o que elas fazem em termos de relacionamento, de diferenciação e de exclusividade para os seus clientes. E esse é o grande... É o assunto do momento e do futuro. Né? Então, aqui, parênteses para o Ferreirinha. Mas então, o Garten trouxe a primeira edição do Garten Retail Experience. No dia seguinte, a gente trouxe uma palestra pós-NRF. Para quem não sabe, NRF é o maior evento de varejo do mundo, que acontece anualmente nos Estados Unidos. Então, o Garten sendo precursor de trazer uma palestra pós-NRF, também não só para varejistas, mas para o público em geral, para saber o que acontece no mundo em termos de consumo, em termos de varejo, junto com a Kat Schroeder, que é CMO, diretora de marketing da Riachuelo, que é uma das maiores varejistas. Fast fashion brasileira. Fast fashion brasileira. Então, a gente conectou tudo isso num, primeiro dia o Ferreirinha, segundo dia a Kat com o Guto, duplando, e isso foi fantástico, né? Então, quem aproveitou, quem não aproveitou, logo a gente já está aí programando a segunda edição. Mas o Garten trazendo novamente um evento diferente. Né? Então, em abril, a gente trouxe novamente desfile para Joinville. Né? Então, a moda estava carente na cidade. Né? Então, trouxemos desfile. E aí, com a Suzana Barbosa, editora-chefe da revista Elle Brasil. Né? Para quem... Todo mundo aqui que está escutando a gente deve conhecer a revista Elle. Então, ela está há mais de 20 anos à frente da Elle. É uma sumidade quando a gente fala de moda. E ela esteve com a gente nos 2 dias do Garten Fashion Trends. Então, a gente teve uma mistura de desfile com talks. Então, a Suzana fazendo a abertura nos 2 dias e a gente comentando os desfiles, né, entre um desfile e outro, comentando sobre tendência e comportamento. Então, a gente não queria trazer só a passarela, a gente queria trazer informação de moda relevante. E aqui o que eu estou entendendo todo esse contexto que a gente está discutindo, porque você está trazendo o shopping torna-se local, um hub de conexões, de pessoas, de experiências. Isso. Né? E aí, a partir disso, a venda torna-se uma consequência. Exatamente. Né? Desde que o empresário, o lojista e o seu time estejam preparados com dados, processo e método. Isso. Porque uma vez que a gente consegue, né, que vocês conseguem levar o tráfego e o fluxo, a conversão depende dele. Exatamente. Então, esse é um desafio, tenho certeza que a ponta tem um desafio. E aqui, Pri, trazendo esse teu olhar, vamos tirar ele só do contexto do shopping, né? Mas
outros entrevistados nossos aqui já falaram da experiência, né? E nós, no dia a dia, no trabalho de consultoria, eventualmente é um discurso bonito que na prática é muito mais difícil. Uma cidade ou empresas que não são... Cidade, Joinville tem uma característica industrial. Quem não é da região saiba que aqui é o berço de grandes indústrias. Então a gente sempre ficou com essa imagem da indústria, né? Mas mudou. Mudou. É uma cidade agora que está caminhando para o mundo do serviço. Como é que é a tua leitura de que esses outros setores podem se beneficiar? Você falou de construção civil, é um setor interessantíssimo. Muito, e que está muito em alta, né? Na tua visão, quanto que a experiência traz a mais, por exemplo, de venda, de oportunidade, de relacionamento? Deve ser difícil medir, mas eu tenho certeza que tu deve ter alguma leitura disso. Pensando que quem está assistindo agora não é do setor de moda. Tá. Ele assistiu até agora e disse, pô, beleza, mas isso aí funciona para quem vende roupa, eu construo prédio, eu faço peça de carro, eu tenho uma ferramentaria. E aí? Como é que você vê a experiência nesses setores? Ela tem que existir em todos, né? Vou voltar lá atrás, quando a gente estava falando de posto de combustível, você tinha uma experiência diferente. Bom exemplo, né? Muito bom exemplo. Quando a gente fala de construtoras, né? E o mercado que ele entrou em ebulição pós-pandemia, né? Então ele pegou aí uma era e continua, né? Acredito que continue, mas as construtoras precisam se diferenciar, né? E através disso, até a experiência está ficando já uma palavra meio cansativa quando a gente vai... Parece clichê, né? Parece inovação, né? Todo mundo fala que inova, mas o que é? Mas eu acho que a primeira coisa, assim, você tem que conhecer o seu cliente e oferecer, né, para ele o que ele quer, não o que você quer vender para ele, né? Você precisa primeiro entender o que ele quer comprar, né? E não você... Então, a primeira coisa é conhecer o cliente. A partir do momento que você conhece, você vai começar a oferecer, vamos lá, experiências para ele. Mas eu vou entrar no mercado de... Não sei se eu posso falar de algumas construtoras daqui ou algumas coisas que têm acontecido, enfim. Fica à vontade. Aqui é um espaço nosso. Cidade das Águas me agradeça. Mas eles... mas eles criaram lá um ambiente, né, de visitação agora. Né, é um bairro planejado, a gente pode dizer que é o primeiro bairro planejado. O primeiro bairro planejado da cidade. Eles estão lá com outras 2 construtoras parceiras e eles criaram um ambiente de visitação para que você realmente consiga visualizar todo o bairro, né, através de, como é que se diz, aquele óculos de realidade aumentada. Inclusive, eles estão com stand lá no Garten com esse óculos, mas quando você vai lá no Cidade das Águas, eu tive a oportunidade de ser convidada, fui lá visitar. Gente, não estou vendendo apartamento aqui, não estou vendendo bairro, não estou vendendo nada. Estou trazendo um exemplo aqui de experiência certíssimo. Né? Então, eles criaram lá, montaram os apartamentos, tem essa parte de tecnologia que eles usaram para mostrar todo o bairro, tudo que vai acontecer lá. Então, vai ter um musicário, vai ter né, a junção da cultura com a moradia, com a escola. Então, né, eles estão inovando nesse sentido para mostrar que não é só comprar um apartamento. Né? Você vai receber muitas coisas juntas. Quando a gente volta para o Ferreirinha, ele foi conselheiro da Adaxo. Né? Então, a Adaxo ela se transformou uma construtora, enfim, ela tem o seu diferencial, ela teve... Né? O posicionamento dela seu posicionamento dela ficou muito mais claro através de um diferencial que foi encontrado, né, de alguma forma. Quando a gente vai para setor automobilístico, né, as montadoras, também precisa de diferenciação. Né? Eu posso comprar uma Mercedes ou eu posso comprar uma BMW. Agora vieram as chinesas, vou voltar lá para o Garten. A gente montou uma mini concessionária da Geely lá dentro, uma coisa que nunca se viu num shopping center. Enquanto a concessionária da Geely não fica pronta, eles pegaram uma sala e montaram... Vocês estão vendendo carro no shopping? Estão vendendo carro... Sempre teve lá os quiosques, mas agora está dentro de uma loja. E tem test drive para fazer lá no estacionamento. Então, você tem aí uma experiência diferente também, né, nesse segmento. Mas falando de hotel, tudo é um detalhe. Mas para isso você tem que conhecer o seu cliente. Né? Quando a gente estava conversando antes da entrevista, pessoas. Né? Eu preciso saber para quem que eu quero vender. Né? E às vezes você cria um relacionamento, você nem vai vender naquele momento, mas você cria um relacionamento com aquela pessoa que num primeiro momento era por interesse, mas daqui a pouco aquilo vai evoluindo para um outro patamar. Restaurantes. Né? Então, a gente vê muito hoje a degustação de vinhos, charuto. Não sei, em todo lugar você vai ter que ter alguma coisa diferente. E nessa conexão, vamos avançar um pouquinho, porque a gente falou bastante de moda. Sim. Mas tem um gapzinho no papo que foi o mundo financeiro. Sim. Né? Que quase te fisgou de volta. Qual é a conexão da moda com o mercado financeiro, que eu não consegui fazer? Eu tenho um pouco de dificuldade aqui. Com uma trajetória tão focada, tão clara, tão nítida nesse mundo das marcas, né? Sim. Teve a passagem pela MC, teve a Live que você citou. MC, né? Fórum, Sommer. Então, a gente passou pela Live, que aí talvez a gente está entrando numa marca preeminente, crescente no setor de... Imagina, explodiu, né? Explodiu. Mas aí a gente teve o bichinho do mercado financeiro. Do mercado financeiro, eu vou contar rapidamente. Então, como eu contei, a gente tinha minha família, né? A gente tinha uma empresa, essa empresa foi vendida.
E meu pai sempre gostou muito do mercado financeiro, enfim. E aí entrou uma questão de gestão patrimonial, né? E quando eu saí da MC, recebi um convite para ir para Portugal para trabalhar com um distribuidor que era tanto de coach quanto de Lance Perfume, que ele tinha 2 marcas lá. E foi bem um momento que, não, vamos para Portugal, legal, né? Juliano trabalhava home office, Juliano, meu marido, pra quem não sabe. Trabalhamos juntos também no Grupo La Moda, então recebi a proposta para ir para lá, mas resumidamente veio a segunda onda da pandemia, miou. Então, miou, não deu. Eu falei, enquanto eu espero, o Celestino lá falava, não, eu te espero para vir para Portugal. Enquanto isso, falei, eu vou estudar mercado financeiro, vou gestão patrimonial, enfim, fiz 2 especializações na área, enquanto não dava certo para ir para Portugal. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque me abriu muito a cabeça em termos de entender o mercado, ler as empresas de moda, ler as empresas de varejo. Sou investidora de outras empresas, enfim, sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa. E aí, acabou não dando certo para ir para Portugal. A Lance Perfume me chamou de volta, né? Então eu tive o meu segundo ciclo, por isso que eu falei do meu efeito boomerang. Lá ajudei a lançar outras marcas, trabalhei com marcas ESG, enfim. E voltei para o Grupo La Moda, enfim. E por algumas questões pessoais a gente voltou para Joinville, né? Então no final de 2022, então foi mais 1 ano e meio de Grupo La Moda. E aí, enfim, meu marido trabalhava home office, depois ele tinha que 2 dias por semana trabalhar em Jaraguá. A gente falou, não, tá na hora de voltar para Joinville. Juliano foca em Jaraguá e eu vou pensar em alguma coisa nova que eu vou fazer. Então, no ano de 2023, então eu fiz minhas imersões com Ferreirinha, né? Então, Milão, Nova York, fiz alguns projetos de consultoria. Então, fui me aventurar também, vamos ver se aplico como consultora no universo de marketing, né? Também funcionava, mas sempre fui aquela pessoa que gostava do mundo corporativo, enfim. Mas eu me dei esse ano trabalhando com consultoria, terminei minhas especializações no mercado financeiro, fiz minhas imersões com Ferreirinha e aí abriu minha cabeça. Falei, eu não preciso ficar só no segmento têxtil. Posso explorar outras indústrias. Posso explorar outras indústrias, outros segmentos. E eu fui indo muito bem no mercado financeiro, das minhas especializações. Enfim, falei, gente, acho que eu levo um jeitinho para isso. Quase ficou. E aí, tirei minha certificação, fui trabalhar numa consultoria, uma consultoria XP, BTG, Warren, Avenue, mais focada em XP e BTG. Foi fantástico. Foram 10 meses trabalhando nessa consultoria, mas Priscila chegou lá e falei, mas eu quero ser consultora de investimentos. Aí chegava a Priscila, mas você é do marketing, então você pode ajudar a gente com a marca da consultoria? A gente precisa dar uma repaginada com os posts da rede social. Eu falava, gente, eu não sou marketing. Neste momento eu quero ser consultora de investimentos. Eu estudei para isso. A skin não saiu de você. A pele tá impregnada. Aí eu tentava sair do marketing, o marketing não sabia de, mas você, ajuda a gente. Eu falei, pronto. Aí, no mercado financeiro, enfim, me reconectou com a Live. Eu já tinha feito uma entrevista na Live lá atrás, e a Live, por ter o circuito Live Run XP, fui no maior evento de investimentos do mundo, que é o evento que acontece da XP em São Paulo. Vi o stand da Live lá, o maior stand, com maior fila, enfim. Na época, mandei um oizinho lá para Joyce, que é a dona da Live, dei parabéns pelo stand. Depois fui na Expo Inovação, que aconteceu aqui em novembro de 2024. Fui pela empresa que eu trabalhava, pela Fattori. Quando cheguei lá, fui prestigiar o nosso padrinho de casamento que estava palestrando, quando eu vejo a Joyce falando da história da Live. Nesse dia você também estava lá na Expo Inovação. Eu também. E aí, quando a gente fala de conexões, momentos, eu sempre acredito que nada é por acaso, né? E a Joyce mostrando que a Live tinha saído de 90 lojas para 350, de 2021 para 2024. E ali a gente se reencontrou, fui lá, dei parabéns, enfim. Bem no final, 2 meses, 3 meses depois, estava trabalhando na Live. Então, o bichinho do marketing... Aí não teve como? Não teve como. Então, essa foi minha passagem pelo mercado financeiro, mas ali eu aprendi a ler o mercado de varejo, né? Então, as empresas de moda, o varejo, aprendi a ler de uma forma completamente diferente. Hoje eu sou uma pessoa muito mais preparada para analisar cenários, né? Então, tive a minha passagem pela Live, aprendi muito sobre o mercado de wellness, que não posso falar, mas é um... Quase tivemos fazer um bip, bateu na trave. Gente, mas é um grande mercado. Quando a gente fala de como saúde, academia, saúde, tudo, todos estão em saúde crescimento. mental, tudo isso, né? E a gente vê os segmentos de performance crescendo muito, né? Então, quando a gente fala de esportes de forma geral, e aí, fui pra Live e depois... Mas eu falava, gente, só têxtil. Não, o Ferreirinha sempre falou muito da transversalidade de segmentos. E aí... voltou essa oportunidade, então, de voltar para o Garten. E ali eu vejo uma transversalidade de segmentos, porque eu não trabalho só com moda, apesar de gostar muito. Mas aí a gente entra no segmento de gastronomia, no segmento de serviço. E nessa era das experiências de poder oferecer eventos e ações que realmente levem esse público para o Garten. Né? Então, a gente teve uma outra ação que foi extremamente inédita, que foi levar o Candlelight para se apresentar no aniversário do Garten. E aí eu falo de inovação de novo, porque foi a primeira vez que eles se apresentaram
num shopping center em Santa Catarina e pela primeira vez numa sala de cinema no Brasil. Olha, e Candlelight é um show que Conhecido mundialmente. merece ser visto. Quem assistir aqui procura no YouTube depois, vale a pena. Isso. Eu tenho uma... Agora trazendo, Pri, eu quero trazer talvez a gente tenha que caminhar para o final, Sim. infelizmente, porque a gente pode ficar falando bastante, né? E você trouxe um ponto que o luxo, ele não é necessariamente preço, não é só uma coisa... Né, a gente associa eventualmente com itens caros, extremamente... mas assim, o que o luxo pode ensinar? O que o luxo traz que funciona para qualquer negócio? O que, na tua visão, o luxo traz para qualquer empresário que tem essa visão? Né, de qualquer ticket, exemplo, do mais baixo, uma academia barata, né, um ticket baixo. O que esse luxo ensina que serve para qualquer negócio? E eu fui muito para a área quis muito fazer essas imersões com Ferreirinha para entender o público de alto padrão. Até porque eu ia trabalhar, né, foi ali, vou trabalhar no mercado financeiro, num multifamily office, para entender também o comportamento desse público. Mas no final, o que a gente aprende são as melhores práticas. E aí eu vou voltar de novo, é relacionamento, é conhecer o cliente, é chamá-lo pelo nome, é saber o que a família gosta de fazer, promover eventos de acordo com esse público. Até eu vou agora em agosto, né, fazer mais um módulo com o Ferreirinha, porque o universo muda muito rápido, né? Então sempre tem alguma coisa que... Gente, também não estou fazendo propaganda do Ferreirinha, tá? A gente já entendeu, entendeu. Mas o principal é o tratamento. É conhecer o cliente, é saber o que ele quer, é saber o que ele gosta. É a exclusividade, é a diferenciação, é a personalização. Isso não tem preço. Isso para qualquer tipo de negócio. Não precisa ser uma loja que vende produtos caros. Mas eu saber o nome do meu cliente no bar da esquina. Eu saber... nossa, seu filho passou né, como é que está o seu filho que está fazendo faculdade de Direito em tal lugar. Saber o nome do filho. Saber a data de aniversário, gente, as coisas mais simples. Eu fiz uma semana de treinamento no BTG, treinamento comercial, e falava, no mínimo, gente, no dia do aniversário, manda parabéns. Saber o aniversário da esposa, o aniversário de casamento. Então, assim, mas não é por interesse, é porque você realmente precisa criar uma relação com o seu cliente. Para ele entender que você não quer só tirar dele o dinheiro. Entendi. E talvez, assim, pra gente fechar, né, a gente tem que caminhar mesmo pro final, tá? Uma pauta que está muito em alta, e aí eu quero a tua visão, Priscila, como profissional de marketing e de gente, né? Qual é o peso hoje de formar e buscar e criar uma comunidade para a marca? Porque na nossa leitura, as empresas estão cada vez mais criando seus feudos, né? Suas áreas. A gente falou um exemplo de comunidade, você não deu esse nome, que é as corridas da... As corridas da Live. Da Live é um exemplo, né? Como é que você vê esse negócio, esse mercado das comunidades e como é que as pessoas podem criar a sua comunidade? Você tem que encontrar o seu nicho, tem que encontrar a sua essência e o propósito da sua marca. Né? Então, quando a gente olha para uma live que é promover o bem-estar, né, através de corridas e esses encontros, isso é muito claro. Quando a gente olha para o próprio Gartner, né, essa questão de... A gente quer gerar conexões reais através de experiências, para a gente está muito claro. E aí você vai encontrar em vários lugares, né, pessoas que gostam de carros antigos, pessoas que gostam de clubes de vinho. Você vai encontrando gostos em comum. E eu acho que é isso. Não adianta você forçar alguma coisa, querer fazer todo mundo correr, ou fazer todo mundo querer participar de um clube de vinho, ou fazer... Isso são as conexões que vão gerando, né? E você precisa descobrir, olhando para a sua marca, o que faz sentido para a sua marca. Né? Não adianta eu falar uma coisa ridícula. A Live querer fazer um clube de charuto, né? Vai contra o propósito dela, que é saúde, por exemplo. Entendi. Então, eu acho que primeiro as empresas têm que olhar para dentro, né, entender o seu propósito, a sua essência, e através disso ela vai... E não forçar uma comunidade, ela vai se criando naturalmente, desde que você seja muito fiel à sua essência, ao seu posicionamento e ao que você quer entregar para o seu cliente. Pri, para fechar, eu quero que tu deixe uma mensagem que... tem um fundo em tudo que a gente conversou, que a gente não deu esse nome, mas eu achei legal, que foi uma questão de empoderamento. Você é uma mulher empreendedora, né, que teve exemplo em casa, mas que sempre botou a cara, que não teve zona de conforto, né? Que saiu da cidade, que aceitou oportunidades em outras cidades, e nunca foi somente pelo dinheiro, pela fama, pelo reconhecimento, mas sempre teve uma energia, né? Eu queria que tu desse uma mensagem do quão importante é uma mulher empreendedora, buscar isso, e como é que as mulheres empreendedoras que estão te assistindo podem se inspirar, porque certamente quem vê a parte bonita não vê o desafio. Empreendedoras e executivas. E executivas. A gente... seja empreendedora ou executiva, enfim, o mercado ele não é fácil para as mulheres. Né? Mas eu nunca me apeguei a isso só porque eu sou mulher, ou enfim, não, sempre fui atrás e eu encontrei o verdadeiro propósito no meu trabalho, podendo através dele transformar a vida das pessoas que trabalham comigo.
sejam pares, principalmente quem está abaixo de mim. Né? Então, eu tenho muito orgulho hoje de ver profissionais que trabalharam comigo, que estão hoje em posições de gerente de marketing em outras empresas de moda, ou em outros segmentos, ou pessoas que, por alguma conversa, alguma coisa, seguiam um outro caminho e está muito bem. Então, escutei esses dias de uma pessoa que eu declinei, falei para ele numa entrevista que ele não serviria para ser um profissional CLT. Ele tinha que ser empreendedor. E hoje ele é um empreendedor de muito sucesso. Então, eu acho que o grande propósito, né, e aqui o que eu deixo não só para as mulheres, mas para qualquer profissional, para as mulheres principalmente, mas para que acreditem, né, que tem espaço para todo mundo. Eu não sou mãe, eu acho que, né, a gente acaba às vezes entrando num capítulo que... mas eu vejo tantas mulheres que são mães, que têm tanto sucesso, então isso não é um impeditivo, mas para a gente nunca desistir. Né? A gente sabe que é mais difícil para a gente, sim, no mercado. Não vou ser hipócrita aqui e falar que não, é super fácil, gente, ó. Mas tem espaço, sim, pra gente. Quanto mais a gente se unir também... Não tô falando aqui pra, né, queimar os sutiãs. Sim, não, mas a gente entendeu que ter uma responsabilidade e entender que a outra tá passando por um desafio que a gente não sabe. Sim, e todo mundo passa, não só as mulheres, né? Todo mundo que a gente conhece tá passando por algum... Sim, todo mundo tá passando por algum perrengue. Pode ser um perrengue chique, mas tá passando também. Mas as mulheres são guerreiras, são... Então tá bom. Priscila, muito obrigado pela tua participação no nosso bate-papo, no nosso podcast. A gente quase não gosta de falar, né? A gente fala, daria mais tempo, mas fica para um próximo. Daqui a um tempo a gente volta aqui com todas as inovações que você vai trazer. Falamos um pouco de inovação nesse, então fica para o próximo. Tá? Muito obrigado, tá, Priscila? Obrigada, foi um prazer. Obrigado. No episódio de hoje, nós entrevistamos a Priscila Damiani, executiva de marketing do Garten Shopping, uma profissional com experiência em moda, varejo, inovação, novos negócios, que trouxe aqui um pouco da vivência dela nesse mundo. E faço questão que você acompanhe os outros podcasts no YouTube e no Spotify da Cofound. Muito obrigado pela participação.